Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários baratos e que custam em média R$ 10, ou seja, aqueles fundos imobiliários base 10. Só que tem um detalhe, todos são fundos de tijolo, nada de fundo de papel aqui. Então vem comigo. Apenas para quem está começando em relação à diferenciação básica nos fundos imobiliários, você tem uma diferenciação que divide o fundo imobiliário em basicamente 2 categorias. De um lado você tem o quê? Você tem os fundos de tijolo e do outro lado você tem os fundos de papel. Fundo de papel tem papel ali dentro? Não necessariamente, não é bem isso. Fundo de papel é porque é fundo de dívida. Papel igual a dívida. Aqui, no fundo de tijolo, tijolo igual a imóvel físico. É isso. Então, desse lado você tem um fundo imobiliário que ou detém participação em imóveis, não tem o imóvel inteiro, ou tem o imóvel inteiro. É um fundo dono de imóveis ou pedaços de imóveis. No fundo de papel, ele é dono de dívidas, basicamente certificados de recebíveis do setor imobiliário, dando direito ao recebimento dessa renda, desse fluxo de pagamentos, dessa dívida. É isso. E nesse vídeo a gente vai se limitar aqui aos fundos imobiliários base 10, ou seja, que custam em torno de R$ 10, mas apenas da classe tijolo. E o primeiro fundo da nossa lista é o GGRC11, que é um fundo imobiliário majoritariamente do setor logístico e industrial, cujas cotas custam R$ 11. Falei para vocês, próximo de R$ 10. Por que isso é um diferencial de alguns fundos imobiliários? Porque a maioria dos fundos imobiliários, as cotas custam 100, 80, 90, R$ 200. Esses aqui custam algo em torno de R$ 10. Por quê? Porque os gestores de fundos de investimento imobiliário, eles entenderam que esse mercado no Brasil é dominado pela pessoa física e tende a continuar assim por muito tempo. E aí você subdividindo, fazendo desdobramento das cotas, fazendo a cota custar em torno de R$ 10, isso atrai ainda mais liquidez, mais interesse comprador, principalmente daquelas pessoas que têm pouco dinheiro para investir. Então essa que é a ideia aqui. Mas eu trouxe apenas fundos imobiliários bons, porque não se engane, não é porque um fundo custa 10, 11 reais que ele é bom. Cuidado aí. E esse aqui é um fundo barato. Nesse momento, ele está cotado com o indicador preço dividido pelo valor patrimonial da cota de 0,98, ou seja, na prática, você tem um valor patrimonial menor que o preço da cota. E por que isso é importante? Porque isso significa descontos. Significa que, se hoje eu fosse comprar os mesmos imóveis que estão dentro do GGRC, eu teria que pagar mais do que eu simplesmente ir na Bolsa de Valores, lá no home broker da minha corretora e comprar cotas do GGRC. Essa que é a ideia. Por isso que você deve sempre priorizar fundos imobiliários mais descontados, porque na prática você está pagando mais barato do que se você fosse comprar fora da Bolsa de Valores, na economia real. É um fundo imobiliário com uma boa liquidez diária, acima de R$ 1 milhão, é o que a gente deve buscar. Esse é um dos critérios que eu trago para os alunos do FMI no que toca a fundos imobiliários. Não fique comprando fundos imobiliários de baixíssima liquidez, isso vai gerar problema para você. Eu ficaria com fundos imobiliários que detêm pelo menos uma liquidez mínima de R$ 1 milhão de volume negociado. Por mais que você não compre um fundo imobiliário pensando em venda, você precisa da liquidez como proteção caso você necessite em algum momento da sua vida, uma vida imprevisível, fazer alguma venda. Essa que é a ideia, por isso R$ 1 milhão. E aí, para você entender melhor o fundo imobiliário, você precisa explorar esse fundo imobiliário aonde? No site de relações com o cotista. Você acha facilmente aí. E no caso do GGRC, a gestora é a Zagros Capital. E esse fundo, o GGRC, ele tem como política de investimento o seguinte: investir em imóveis exclusivamente comerciais destinados à locação atípica, build to suite, retrofit e sale e leaseback. O que é isso? Vou te explicar melhor. Quando você está falando de contrato de locação, aluguel, você tem os contratos típicos, de tipicidade, algo que está previsto em alguma coisa numa norma, e os atípicos, que não estão inteiramente regulados numa norma. Que norma seria essa? A Lei Geral de Locações. Então, os contratos típicos seguem quase que estritamente as regras da Lei de Locações. Já os contratos atípicos possuem mais flexibilidade. E isso é bom, porque se você tem um contrato mais flexível, isso gera mais liberdade para os contratantes na definição das normas contratuais. Aí não fica tanto o direito regulando essa situação. E aqui o fundo só foca em contratos atípicos, isso não é ruim. E que contratos são esses? Dentro dos segmentos industrial e logístico que eu já antecipei para vocês. São contratos, por exemplo, build to suite. O que é esse contrato?
É um contrato que é o seguinte: vamos supor que você seja uma empresa e você quer locar determinado barracão. Só que você quer um barracão que atenda às necessidades da sua empresa. Não é qualquer barracão. Então, se eu preciso disso, de algo específico, demandado, vai precisar haver uma reforma, adequação, algo do tipo. Só que eu não quero comprar esse barracão. Eu não quero fazer esse desembolso financeiro. E o que eu faço? Eu encomendo uma locação a partir de uma empresa que é o locador, o dono do imóvel. E esse dono do imóvel faz as adequações ou constrói o imóvel. E aí eu já tenho um contrato de locação garantido. Essa que é a ideia. É uma locação sob demanda. É assim que trabalha o GGRC, por exemplo. Já essa operação aqui, sale e leaseback, é diferente. Eu tenho um imóvel, por exemplo, eu sou uma empresa, eu tenho um imóvel. Eu vendo o imóvel, aí eu vendo o imóvel e me torno o locatário desse imóvel. Você vai perguntar, mas por que eu faço isso? Olha, porque eu quero grana. Então eu vou vender o imóvel, vou pegar a grana, a forma de financiamento, só que eu quero continuar operando naquele imóvel. Então existe esse contrato que eu continuo agora como locatário. Deixei de ser dono, agora eu virei locatário. Então são esses instrumentos que o GGRC trabalha no fundo. E quais são os ativos, os imóveis que a gente tem aqui dentro do GGRC? Você tem centros de distribuição da Ambev. Então é sempre importante olhar para os locatários desses imóveis. Se são locatários confiáveis, com boa saúde financeira e também a concentração da renda em apenas um locatário. Vou mostrar para vocês no caso do GGRC. Mas antes você tem aqui, ó, Ambev, você tem Hering, Suzano, Santa Cruz, você tem Todimo, você tem aqui o patinho feio que é Americanas, e seria o único patinho feio desse fundo, e aqui tem uma concentração grande, vou mostrar para vocês, e alguns outros imóveis, além de desinvestimentos. O que é isso, Luan, desinvestimento? Desinvestimento ocorre quando o fundo quer vender um imóvel, ou parte do imóvel. Essa aqui é a ideia. E aqui está o último relatório gerencial do GGRC 11. É aqui que você pega as principais informações do fundo imobiliário. E atualmente, esse é um fundo imobiliário que detém 21 imóveis. Ponto positivo, por quê? Porque afinal de contas eu quero o quê? Um fundo imobiliário que tenha vários imóveis. Eu não quero um fundo imobiliário extremamente concentrado, pessoal. É complicado daí, porque se você tem um fundo imobiliário monoativo ou de apenas 2 ativos, o que vai acontecer se o inquilino findar o contrato, ele não renovar, vai gerar uma vacância imediata. Então, esse é um problema. Mas aqui no caso não. A gente tem 21 ativos imobiliários, contratos 100% atípicos e o melhor de tudo, hoje nenhum imóvel está vago. Repito, nenhum imóvel está vago. Então não há nenhuma vacância. Isso é muito positivo. A taxa de administração do fundo, que é cobrada lá nas despesas do fundo, a taxa é cobrada nas despesas, então o dividendo que você recebe já é líquido dessa taxa de administração, é de 1,10% ao ano. Eu sempre busco fundos imobiliários que não cobram acima de 1% ao ano, mas nesse caso eu preciso reconhecer que a qualidade da gestão justifica um pouquinho a mais de taxa. Não é tanto, é apenas 0,10% ao ano a mais do limite que geralmente eu imponho na escolha de fundos imobiliários. É um fundo focado em gestão ativa, então ele faz reciclagem de imóveis, ou seja, troca de portfólio, desinveste em outros para gerar ganho de capital. Recentemente eles fizeram a aquisição do AAA. Esse imóvel aqui, na verdade eles compraram uma participação, ele é fruto de uma parceria entre a Blue Macau e a Oaktree, que é a gestora do Howard Marks, muito famosa no mundo. E a AAA tem o quê? Ativos 3A. O que é isso, Luan? Ativos 3A? Ativos de alta qualidade. E quando você tem um fundo imobiliário que busca ativos 3A no seu portfólio, e aqui a gente está focado em logístico e industrial, na prática você tem imóveis de alta qualidade que provavelmente não terão vacância. Por quê? Porque imóvel de alta qualidade não fica vago. As grandes empresas vão lá e alugam. Essa que é a ideia. Só que aí tem um detalhe. Para fazer aquisições, eu preciso me alavancar. Como que eu me alavanco? Emitindo CRIs. E eu me torno devedor. E aí, me tornando devedor, eu tenho que ter um cronograma de amortização da dívida e os juros que eu pago dessa dívida, que é um CRI, no caso, o fundo de tijolos se tornando devedor de um CRI. Nesse caso, eu vou ter ali dentro do meu demonstrativo de resultado despesas financeiras que eu preciso pagar. Isso reduz meu dividendo também, mas promove o crescimento do fundo. E aí então vai da qualidade da gestão para conseguir gerar rentabilidade para o cotista mesmo com a alavancagem. E aí fica a pergunta, como está a alavancagem agora? Porque você também não pode alavancar demais, senão a renda para o cotista vai cair demais. E o GGRC está com uma alavancagem negativa se você leva em conta o caixa hoje do fundo, que está acima das obrigações. Então isso é positivo,
a alavancagem está controlada. E sim, hoje os fundos imobiliários têm permissão para se alavancar, por exemplo, através de CRIs. Vale ressaltar que historicamente esse fundo entregou uma performance de 118% do CDI, isso desde 2017, ganhando do CDI e do IPCA. Então isso é positivo, significando que a gestão está conseguindo entregar um alfa, ou seja, um retorno acima dos principais índices de comparação. E eu quero chegar aqui num ponto de atenção, que é o grande risco hoje do GGRC, que está com 100% de taxa de ocupação, mas a gente tem um risco aqui. O que acontece? Hoje, 27,29% do total do GGRC está concentrado no quê? Comércio varejista. Isso aqui basicamente é Americanas. E Americanas, a gente sabe que a saúde financeira está muito comprometida atualmente. Sendo que se você fizer uma conta rápida, olhando aqui para o total de receitas que o fundo gera mensalmente, algo em torno de 9 milhões de reais, você vai ver que o aluguel que a Americanas paga é de praticamente 20% do total da renda obtida mensalmente pelo fundo. Olha só aqui o ativo Americanas. Valor do aluguel, quase 2 milhões de reais, sendo que a renda mensal é de 9 milhões. Olha o tamanho da Americanas dentro do todo. Um ativo dentre 21 ativos é super representativo. Então tem uma concentração aqui relevante no inquilino. De tal modo que se a Americanas não conseguisse renovar o contrato ou pedisse redução de aluguel ou qualquer outra coisa ali que atrapalhe a Americanas ou até ela acabe saindo do imóvel, haveria uma dificuldade de alugar esse imóvel. E aí você teria simplesmente uma queda de aproximadamente 20% da receita. Então esse é o grande risco hoje do GGRC. Mas note que ele não está descontado à toa. Esse desconto decorre desse risco e principalmente do fato de que hoje o Tesouro IPCA+, está rendendo mais do que IPCA mais 6. E aí fica difícil para os fundos imobiliários performarem bem nesse cenário. E aí, vamos para o segundo fundo dessa lista, que é o GARI 11, fundo da Guardian. O GARI 11, ele tem uma liquidez maior, isso é bacana, quase 5 milhões de reais por dia. E o indicador preço ou valor patrimonial é o mesmo, só que ele acaba sendo mais barato que o GGRC, por quê? Porque o dividend yield está maior. O dividend yield também é um sinal, é um indicativo de que um ativo está mais barato do que o outro. Porque se a gente tem um PVP igual nos dois nesse momento, só que o dividend yield do GGRC está menor, então o GARI 11 seria o segundo ativo dessa lista, em termos de mais barato. E aí a gente tem o último fundo que é o mais barato dessa lista. Ok, muito bem. GARI 11. Esse aqui é um fundo híbrido, focado ali em renda urbana e logística. Eu vou te mostrar. Veja que o próprio GARI, ele traz o seguinte: quem é o GARI 11 na fila do pão? Isso é bem didático, gosto bastante dessa postura da gestora. Eles trazem que eles são do segmento renda urbana e logística. Já está aqui. Então isso é muito positivo. Esclarece bem para o cotista que, como eu disse, é provavelmente uma pessoa física e precisa de maior transparência. Esse aqui também é outro fundo sem nenhuma vacância. Então são dois fundos aqui sem vacância nenhuma. Isso é positivo. Dá mais previsibilidade, claro, excluída ali a parte de despesa financeira, que é a alavancagem, mas dá uma previsibilidade maior de renda mensal. Porque se você não tem vacância nenhuma, muito legal. Número de investidores é bem alto, quase 200 mil investidores nesse fundo. Número de imóveis, 25. Portfólio diversificado, mas sempre tem que olhar para a concentração em apenas um inquilino, que é algo muito importante também. E hoje o GARI 11 detém 6 inquilinos, teve uma dobra em relação ao anterior. Então são 25 ativos distribuídos em 6 inquilinos com contratos que vencerão em 15 anos, prazo médio ali de locação, dando de novo previsibilidade. Sendo que hoje a alavancagem financeira, isso é muito importante, do GARI 11, está em 23%. Ok, até 30% é algo tolerável. Passou disso já começa a ficar complicado, que daí você vai ter um comprometimento grande da renda, da receita do fundo. E aí fica a grande pergunta: quem são os locatários do GARI 11? Eu preciso saber a saúde financeira para ver se esse 100% aí de taxa de ocupação tá tudo certo. E a gente tem Brasil Foods, tem saúde financeira, empresa da bolsa. Você tem Air Liquide, também é uma empresa com uma boa saúde financeira. O Pão de Açúcar, você tem a Abate, você tem o Grupo Mateus, e o Grupo Mateus é uma excelente empresa também. Então eu vejo aqui que são inquilinos excelentes para o portfólio do GARI 11. E os imóveis, quase todos AAA, exceto aqui do Grupo Mateus, mas aí a gente está falando do quê? A gente está falando de imóveis para atacarejo, não precisa ser AAA. Então não vejo problema aqui, nem na parte do Grupo Pão de Açúcar. Então, um fundo imobiliário interessante aí, que está descontado, é base 10, custa aqui R$ 9 aproximadamente,
e tem uma taxa de administração ali que fica abaixo de 1% positivo também. Só que tem um detalhe. Por mais que a taxa de administração do GGRC seja maior, aqui eles têm taxa de performance, que é de 20%, uma taxa alta, do que exceder IPCA mais 6. Tá vendo o IPCA mais 6 fazendo parâmetro aqui? Hoje o que você tem nos títulos públicos federais? Você tem IPCA mais 6,33, 24. Então tá difícil para os fundos imobiliários. Ninguém vai conseguir cobrar aqui taxa de performance. Por isso que eles caem, como eu falei para vocês, e ficam negociando aqui abaixo do valor patrimonial da cota. E o último fundo dessa lista é um fundo mais jovem, mas é da Capitânia, é o CPSH11. A Capitânia é uma boa gestora também. Esse é o mais barato da nossa lista, PVP de 0,96, dividend yield de quase 11%. Custa R$ 11 ali. A liquidez já está boa também, mais de 2 milhões de reais por dia. A taxa de administração 0,90 e tem uma taxa de performance que é de 10%, já é menor do que do GARI 11, mas também IPCA mais 6. Veja como é um parâmetro adotado nessa indústria de fundos de investimento imobiliário. E no caso, esse aqui é um fundo de shopping centers, focado em shopping centers e outlets. Sendo que esse fundo basicamente tem um cap rate que seria algo muito próximo do ROI nas ações, é o retorno que você tem sobre o patrimônio líquido, algo muito próximo disso, de 11%, porque você tem aqui 11,8% no Catarina Fashion Outlet, Iguatemi, Cidade Jardim, quem faz a gestão do Cidade Jardim? A JHSF. Você tem aqui shoppings de qualidade. E aí o cap rate médio aqui é o quê? 11%. Isso é muito elevado, porque no setor de imóveis a gente ter um cap rate desse tamanho é algo bacana. Geralmente você vai ter aí 9%, 10%, 8%. Aqui estão as administradoras desses ativos imobiliários. Você tem Iguatemi, JHSF, Cidade Jardim, Alus, AD Shopping, administradoras aqui de qualidade. A receita é bem diversificada, não tem tanta concentração, claro. Se você olhar para a concentração, você tem aqui uma concentração grande no Iguatemi Fortaleza, mas faz parte, eu não vejo como grande problema. É um shopping que dá uma boa receita para o fundo. O que você tem aqui? Você tem basicamente 26% do total do fundo, que gera quase 24% do seu fluxo de caixa. Então, tá algo bem próximo aqui. Não tem grande problema. Grande concentração acaba sendo em São Paulo e Rio Grande do Sul. Como deve ser, a gente não pode ter grande exposição também muito para Norte e Nordeste, porque aí a imprevisibilidade da renda acaba sendo maior. E esse aqui é um fundo que hoje tem uma vacância controlada de 4,5%. A gente viu que a taxa não é abusiva, tem uma boa liquidez já e é de uma boa gestora que é a Capitânia. Também pode ser interessante de se estudar, sempre lembrando que não é nenhuma recomendação. É sempre importante lembrar aqui, fundo imobiliário não tem isenção de R$ 20 mil no único mês. Vendeu com lucro tem que pagar imposto de renda, e é de 20%. Então, se você precisa regularizar a sua situação no imposto de renda, automatizar o seu imposto de renda ou pagar o retroativo desde 2020, você pode contar com o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3. O aplicativo é gratuito e se você assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai resolver todo o problema da sua parte de imposto de renda e bolsa de valores, incluindo os fundos imobiliários. Você vai conseguir fazer a retificação do seu imposto de renda, vai conseguir regularizar toda a situação de imposto atrasado que você atrasou e não pagou, tudo dentro do aplicativo e ainda automatizar tudo isso. Você vai resolver isso em poucos minutos. E assinando o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, você recebe 25% de desconto. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí, você já conhecia esses fundos imobiliários? Tem em carteira? E qual seria um outro fundo imobiliário que você gostaria de ter um vídeo aqui no canal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!